Irmãos, boa noite. Nós vamos não mais para Apocalipse. Já encerramos as mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse e hoje nós vamos começar uma nova história, um novo momento de estudos a respeito do livro de Ruth. Eu não sei quantos daqui já leram essa história. Quem já leu a respeito de Ruth, por favor, levante a mão. Alguns não leram, muito bem. Vai ser como ver um filme a primeira vez, e é isso que é importante, porque a ideia da narrativa do texto bíblico deste livro, e na verdade dos livros históricos, ela tem essa característica peculiar de ser como um filme, como uma história, e eu espero que durante as mensagens, durante os dias de pregação aqui, vocês tenham essa expectativa, esse desejo de conhecer essa história, o desejo de aprender com ela, desejo de conhecer mais do Senhor Redentor através desta história tão bonita que fala sobre angústias, tristezas, iras, de indignações, fala também de amor, fala também de iniciativa para benefício do outro, e acima de tudo vai falar sobre redenção. Vai falar também sobre a mão de Deus cuidando de todas as coisas. Você tem a pastoral do boletim falando sobre providência, e isso tem tudo a ver com uma mão de Deus conduzindo todas as coisas. Quem é Ruth? Quem é Deus nessa história? E é belo estudar sobre este livro especificamente, porque não é um livro que vai falar sobre guerras, não é um livro que trata de coisas, de situações econômicas, por exemplo, de conflitos econômicos ou conflitos políticos. É uma história sobre gente comum, como você, como eu. E isso é belo. A Bíblia é linda e admirável por isso, porque ela conta a história de gente comum, como eu e você. E eu espero que a gente consiga aprender com essa história nesta noite e também nos próximos dias de estudo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta noite. E o Senhor sabe da necessidade, clamor de cada um dos teus servos e servas nesta noite aqui. Pedimos que o Senhor, pela tua bondosa mão, conduza a nossa vida, conduza abrindo os nossos corações para ouvir ao Senhor. Que esse seja o desejo do teu povo, abre os olhos deles para a tua palavra, e que teu Espírito grave no coração, console, conforte, exorte, anime e trate da maneira como cada um deve ser tratado nesta noite aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ao texto? Ruth, capítulo 1. Eu vou ler o texto num tiro só aqui, depois a gente vai trecho a trecho, ok? Diz assim, Ruth capítulo 1, a família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. O Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido.
Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Porque poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem mais Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Muito bem, o texto é longo e espero que já tenha alimentado você algumas expectativas. Não vá para frente, nós vamos... segure um pouquinho aí que a gente vai trecho a trecho aqui e durante a semana você pode ler um livro bem curtinho, 4 capítulos, você encerra a leitura. A questão importante aqui de começarmos nesse livro é observar como o escritor bíblico ele enfatiza, ele começa aqui nos dando o panorama. Na época dos juízes houve fome na terra. Ele quer situar aqui os acontecimentos. Muito provavelmente a história de Ruth acontece mesmo na época dos juízes. E o que ali havia de importante ou de significativo? Na época dos juízes, cada um fazia o que desejava no seu coração. Cada um fazia aquilo que pensava ser melhor. É assim que está relatado lá em Juízes 21, 25. Não havia rei em Israel e cada um conduzia a sua vida como achava melhor. Os acontecimentos deste livro, ou dessa história, são nesses dias. E muito provavelmente, o que se segue é que houve fome na terra. Isso era muito comum nos tempos daqueles povos da antiguidade, onde eles tinham seus sustentos vindo da terra, dos alimentos. Não sei se você sabe, mas Baal, por exemplo, era um deus ligado à providência da terra. Era assim que o deus Baal, que Elias enfrentou, era visto. E não poucas vezes, na verdade, na maioria das vezes, Deus corrigia seu povo por causa da infidelidade do povo, através dessas circunstâncias difíceis de seca. Imagine, um povo que se conduzia pelo seu próprio coração, como pensava, como achava melhor, estava enfrentando dias de seca. Muito provavelmente, o texto bíblico não diz que é por isso, mas muito provavelmente, geralmente acontecia essas circunstâncias de Deus pesar a mão sobre o seu povo, para que seu povo olhasse novamente para o Senhor. Olha para mim, eu sou o Deus da terra, eu sou quem te sustenta, olha para mim.
E nesses dias o que acontece? Um homem de Belém de Judá. Se você não sabe, Belém, aqui há algumas ironias no livro. Belém é conhecida ou significa casa do pão. O interessante é que na casa do pão não havia alimento. Um homem desta cidade, de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então, este homem, o relato bíblico diz que esse homem resolveu, olha, está seca, estamos em dificuldade, eu preciso cuidar da minha família e eu preciso sair daqui não está saindo nada. O que eu faço? Eu vou para outro lugar, vou para outra cidade, vou para Moabe. A questão de Moabe, esta cidade estava do outro lado do Jordão, era uma cidade que teve seu início numa situação bem triste, né? As filhas de Ló tiveram relações com ele para manter a sua descendência, logo ali depois de Sodoma e Gomorra, e os moabitas surgem dessa relação incestuosa. E não poucas vezes esse povo deu trabalho para o povo de Israel, de suas mulheres conduzirem o povo, os homens de Israel, o povo de Israel, à idolatria. Lembram da história de Balaão? Aquele profeta que foi chamado por um rei para amaldiçoar Israel. O rei que chamou Balaão, ou queria contratar Balaão para amaldiçoar Israel, era Balaque, rei de Moabe. Eles, Israel está vindo nos derrotar, vamos chamar alguém para amaldiçoar esse povo. Balaão chamou Balaque. Balaque chamou Balaão, queria contratar Balaão para amaldiçoar Israel. Mais um dado importante aí. O ponto é que este homem resolveu levar para outra cidade, uma outra terra, resolveu peregrinar. Algumas traduções dizem isso, talvez com a ideia de passar um tempo. Olha, aqui está difícil, vamos passar um tempo, dias longe daqui da cidade, vamos procurar algum lugar que tenha pão. Mas veja, e pese, Deus não havia falado isso. Deus era o Senhor das terras de Israel. E ele resolve trocar de lugar, largar a sua família, largar seus amigos, largar o conhecido para buscar o desconhecido. E aqui vai uma situação importante para cada um de nós, porque todos os dias cada um de vocês está decidindo coisas diante de Deus. Desde a formação da sua família, você está escolhendo alguém para namorar, passando pela criação dos seus filhos, passando pela sua carreira, o que eu vou estudar, o que eu não vou estudar, o que eu gosto, o que eu não gosto, passando pelas suas amizades, todas as suas decisões estão aí borbulhando diante de Deus, diante de você. E você não pense que essas circunstâncias não são importantes, porque elas conduzem e formam quem vocês são, formam aqueles pelos quais vocês são responsáveis também. E aqui eu falo diretamente a pais, mães. Em que circunstâncias vocês têm colocado seus filhos? O que tem pesado para você nos dias das suas decisões? Que trabalho vou tomar? Vou mudar de emprego aqui agora? Puxa, vou ganhar muito mais. Às vezes brilha aquela coisa, está tudo, não, é perfeito. Eu vou ganhar mais, vou dar uma condição melhor para minha família. Veja, a terra está passando fome, lá tem comida. Eu vou largar tudo aqui e vou abraçar uma circunstância diferente, difícil ou desconhecida, ou que aparentemente está bela. Como você tem colocado a sua vida diante de Deus, as suas decisões diante de Deus? Da mais simples que você tenha.
Jovem pensa, não. Se eu fizer uma faculdade aqui, depois eu faço outra ali, eu erro, acerto aqui, não importa nada. Mas não é assim. Nós encontramos pessoas, transformamos vidas à medida em que nos aproximamos dos outros. Os outros nos transformam, a gente vai ver seguindo o texto aqui. Como você tem avaliado diante dessas grandes decisões ou das pequenas decisões? Como você tem avaliado sua vida? Senhor, para onde eu tenho que ir? O que decidir? O caminho aqui está lindo e belo. É por aqui mesmo? O caminho aqui está mais difícil, está seco, não tem comida, não tem provisão. O que eu vou fazer, Senhor? Terça-feira a gente estava aqui estudando a respeito de perseguição e o diácono Vinícius até comentou de que no seu emprego eles estavam fazendo algumas reuniões para dar mais trabalho para as pessoas. Mais trabalho, precisa trabalhar mais, precisa produzir mais. E ele disse que comentou ou alguém comentou, puxa, mas eu não posso trabalhar mais porque eu preciso cuidar da minha família. E aí uma das chefes lá, ela falou, eu também preciso cuidar da minha família, por isso eu vou trabalhar muito mais. Veja só. Um entendia que eu já tenho trabalhado o suficiente e eu preciso estar com minha família. E o outro entendia, eu preciso trabalhar muito mais para dar condição à minha família. E aí? Quais os cuidados? Você como cristão, como servo do Senhor, tem muito mais opções ou muito mais interrogações para responder numa circunstância como essa. Muito mais. Vamos ver por quê? Segue o texto. Versículo 2 diz que o homem chamava-se Elimeleque. Elimeleque significa, o Senhor é meu rei. Veja aqui mais uma ironia. O Senhor é meu rei, ele resolveu tomar a sua decisão sem aparente questionamento. Resolveu decidir, vamos embora daqui, aqui está seco, vamos sair daqui e vamos cuidar da nossa família. Sua mulher se chamava Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém, de Judá. Isso também é muito importante historicamente, porque Ruth foi um livro escrito muito provavelmente na época da monarquia, do rei. Talvez até na época do rei Davi, ele querendo registrar de onde ele tinha vindo. Ele fez questão de contar essa história da maneira como Deus cuidou desde dos seus antepassados até os seus dias. Sair dali de Belém... Quem sai dali, quem nasce daqui a 1000 anos, muitos anos à frente, Jesus nasce em Belém. Eles chegaram em Moabe e lá ficaram. Versículo 3 começa assim, morreu Elimeleque. Ele fugiu para não morrer de fome. Chegou em Moabe, morreu. Vem como as circunstâncias são curiosas. A nossa vida é muito curiosa, gente. O camarada fugiu para não morrer de fome. Chegou na cidade, morreu. Quem conduz a vida é o Senhor. Quem está cuidando da nossa simplicidade. Eu não sei pelo que você orou aqui quando o presbítero Clóvis colocou os nossos momentos de oração, mas você orou pela simplicidade do cuidar da sua vida. Da fragilidade de quem nós somos. Veja só, o cara chega, já sei, lá tem provisão, vamos para lá que vai ter prosperidade, muitos anos de vida. Chegou lá, morreu. Olha a circunstância em que esse homem colocou sua família. Numa terra desconhecida, num povo desconhecido. Ali estão Noemi e seus filhos. O Senhor é o Senhor da vida. O Senhor é o Senhor do cuidado com o seu povo. Lembrem-se disso em toda e qualquer decisão. Mas não para aí, né? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E aquilo que é curioso é que, claro, veja só, eles se casaram com mulheres moabitas. É claro que isso ia acontecer.
Foi essa a circunstância que os seus pais colocaram. Eles colocaram ali. Quem eram as mulheres moabitas? Já falei. Mulheres que desviaram o povo de Deus de seguir o Senhor de verdade. E aquele homem de Deus colocou sua família nessa condição de se unir com pessoas ou com mulheres de um povo que Deus não disse que não era para se unir, não era para se envolver. Mas o curioso é que logo depois de se casarem, aqui está o relato do nome das duas mulheres, uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, aquilo que era temporário já se estendeu por 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Saíram de uma terra, da sua terra, do meio da sua família, da segurança dos seus conhecidos, para encontrarem descanso e provisão num outro lugar. Mas ali aquela família se desfez e encontrou grandes tristezas. Alegrias, com certeza, mas grandes tristezas também. Como são os nossos planos? Como têm sido os seus planos diante do Senhor? Em que circunstâncias você tem colocado a sua vida como crente, a vida daqueles pelos quais vocês são responsáveis, seus filhos? Olha, aparentemente é tudo belo, ele vai estudar nas melhores escolas, ele vai ter as melhores condições. É isso mesmo? Será que é isso mesmo necessário? Nós vamos mudar, mas lá tem igreja? Não importa, importa que onde eu vou, Deus vai comigo. Ok, é verdade, Deus vai com você, mas e os cuidados? Não há outros cuidados, não há outros detalhes, as amizades, com quem eles vão se casar, o que eles vão estudar. Tudo isso é muito importante, porque a vida, mesmo de pessoas tão simples como nós, elas também estão cheias de efeitos umas sobre as outras, estão diante de Deus e de maneira frágil vão se desenrolando, mostrando a nossa pequenez, mas também mostrando quem é o ator principal nessa história. E ele entra aqui agora. Veja só. 6 versículos para entrar, o ator principal. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Então Deus entrou em cena aqui, até então ele não tinha aparecido. E quando ele é mostrado pelo relator, pelo escritor do livro, diz que o Senhor veio em auxílio do seu povo. E é assim que Deus vem mesmo. Deus é cuidadoso, Deus é poderoso, soberano, providente. Mais uma vez, a providência de Deus é algo a se destacar aqui, de alguém que está cuidando das coisas mais simples, das menores coisas. Lembre que Ele é cuidadoso, que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem Ele dizer, caia. Deus é muito grande, muito poderoso para cuidar assim do seu povo. É verdade que algumas pessoas, principalmente com relação ao problema da maldade no mundo, vão questionar se Deus é de fato poderoso. Na verdade, vão até colocar, ou Deus é poderoso, somente poderoso, ou Ele somente é bom. E a verdade, isso aí, na verdade, tem sido debate ou questionamentos desde muitos anos atrás. Até em filme você vê isso. Quem assistiu Batman vs Superman, está lá. Um dos trechinhos lá que, se você, só um trechinho, se você não assistiu, um dos momentos, um dos vilões questiona, Deus só pode ser poderoso ou só bondoso. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, porque o mal está aí. E a verdade de nós cristãos que conhecemos o Senhor é que cremos que Ele é poderoso e soberano sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo Ele é bom. É
claro que Deus não fica feliz com as nossas maldades. É claro que Deus não está feliz com as consequências do pecado na humanidade. Mas Ele é poderoso para agir sobre todas elas com bondade. Lembram do texto que nós estudamos até com o pastor Ediano aqui, dos irmãos de José? Quando José encontra eles no final da história. Vocês intentaram maldades, mas o Senhor tornou essas intenções, as ações terríveis de vocês em bem, para cuidar de muita gente, não só crente. Deus é bom e cuidadoso, e poderoso para cuidar de cada um de vocês, mesmo nas suas maiores tristezas. Talvez você esteja aí, puxa, o Samir só fez me lembrar das minhas piores decisões na vida. Eu estou triste hoje, estou amargurado com minha família pelas coisas que eu decidi, pelas coisas que eu fiz. Hoje, na verdade, eu sou um nada. Por tudo que eu fiz, por tudo que eu escolhi, só escolhi o errado. Mas para pensar que a história não acabou aí. Você está vivo. E Deus é bom, Deus é cuidadoso. E Deus é bondoso e cuidadoso, mostrando o Senhor mandou provisão ao seu povo. É isso que Noemi ouve. E lá eu estou aqui num lugar que já não tem mais ninguém. Imagine, uma mulher no Antigo Testamento, sofrendo, ela dependia de um homem, de um filho, de um marido para ser protegida, de um provedor. Muito obrigado, Zilda. Não tem ninguém, estou eu com 2 outras mulheres, nós não temos ninguém. E ela ouve que o Senhor foi providente em sua terra. Falou, vamos voltar. Eu vou voltar para lá, porque aqui não dá, viver sozinha aqui não dá. E assim ela toma seu caminho com as suas noras. Versículo 7. Assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães. No meio da viagem, Noemi tem não sei se ela está pensando, puxa, vai ser mais difícil para mim carregar essas 2, vou me lembrar dos meus filhos o tempo todo, ou não vou ter condições, eu vou morrer quando eu não vou ter nem provisão para mim, vou carregar 2 mulheres juntas comigo. Filhas, voltem para a casa das suas mães, porque provavelmente lá vocês vão encontrar, tem a possibilidade de encontrar alguém para formar família novamente. E aqui há uma expressão muito bonita no verso 8. Noemi deseja uma bênção àquelas mulheres. E ela diz assim, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Aqui não é simplesmente vai embora, vai com Deus, Deus te abençoe. Não é só isso. Me unir a você e nada vai me separar deste cuidado, desta união. Veja o relato, que belo. Até usado em muitos casamentos. Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que Yahvé, que o Senhor me castigue com todo rigor. Olha só o que ela está apelando aqui. Se outra coisa que não a morte me separar de ti. O belo da história é que nós encontramos numa mulher de um povo diferente, de um povo distante de Israel, a fé, uma fé genuína, uma fé bela, uma fé amorosa para com o Deus verdadeiro. É belo porque o relato bíblico mostra a fé genuína num povo que não Israel. E se você olhar, a única vez em que Ruth aparece, tirando o seu livro aqui, aonde é? Na genealogia de Jesus. Em Mateus, caprichosamente o escritor coloca esta mulher, uma mulher de um povo estranho, porque sempre foi assim. Deus chamou Israel para que Israel fosse exemplo às nações. Cuida do estrangeiro, cuida do pobre, cuida da viúva. Lembra do que vocês passaram nos tempos de escravidão. Abre o teu coração com generosidade.
E aquela mulher encontrou no Deus de Israel um lugar genuíno e perfeito para encontrar, para colocar a sua fé, para desenvolver a sua vida, ao ponto de largar tudo o que tinha, toda a sua segurança, para ir para o desconhecido. É diferente de Elimeleque. É diferente. Aqui ela encontrou o Deus verdadeiro. Está se colocando sobre essa direção. E aí foi incontestável. Verso 18 diz assim: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Não conversaram mais sobre isso. Alguns dizem até que elas passaram a viagem toda sem conversar mais. Ruth estava acompanhando a sua sogra com fidelidade. Ela encontrou no Deus verdadeiro a fé genuína, a preciosa e verdadeira fé que deve conduzir a todo crente. Que tipo de fé é a fé que você tem? Você encontra ou consegue enxergar a mão do teu Senhor, ou a mão do Deus verdadeiro, mesmo nos dias de maiores angústias? E repare, não é Ruth quem está passando as maiores dificuldades. Claro que ela também está triste, ela perdeu o marido. Mas ela está enxergando naquela mulher lutas, conflitos, tristezas. Mas ela também encontrou naquela família, de alguma maneira, que o relato não aparece aqui, a fé. Eu devo confiar nesse Deus. Quem é o Deus em quem você tem confiado? Que tipo de fé é a sua fé? Nós poderíamos até pensar aqui, Orfa, quando ouviu, é difícil, vai ser mesmo complicado eu ficar lá pelas terras de Israel e encontrar. Eu não vou lá mesmo, eu não vou encontrar ninguém lá mesmo, porque lá o pessoal acha que eu sou maldição. Eu não vou para lá, eu vou ficar com o meu povo, seria o mais lógico. E é claro, Orfa vai por esse caminho, mas Ruth faz o caminho inverso, contra tudo aquilo que aparentemente é contrário. Isso é fé. Convicção, é certeza. Coloquei meu coração diante dele. Abraão ouviu o chamado de Deus: sai daí. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Não tem terra, não estou vendo terra nenhuma. Vamos. Fé verdadeira. Confiou inteiramente o seu coração ao Senhor. Ruth também. Colocou-se totalmente, ela ignorou seus deuses aqui, repararam? Ela não fala em deuses, o Deus conhecido dos moabitas é Camus. Não há Camus aqui, há Yahvé, o Deus de Israel. É sobre a condução dele que eu estou. Vamos terminar. Vamos chegar em Belém. Versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Olha só, ela está sendo reconhecida por pessoas que foram contemporâneas dela. Gente que não saiu dali da terra de Belém por conta da fome. Gente que ficou. Curioso. Será que é ela? Será que é essa mulher? Aquela mulher? E aí Noemi, na sua mais pura e clara honestidade, dá aquela atravessada. Não sei se vocês já encontraram pessoas assim. Você fala, tá tudo bem? Não, tá tudo bem não. É isso que Noemi está fazendo aqui. E talvez essa pessoa aqui seja mais honesta do que muitos de nós. Né? Você entrou aqui na igreja, o camarada perguntou para você, tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem. Isso, por dentro você está destruído. Noemi aqui diz, não está tudo bem não. Está difícil. Está apertado. Está amargo. E é exatamente isso. Por que vocês estão me chamando de
Agradável, é isso que significa Noemi. Agradável, bela. Eu não quero que vocês me chamem mais disso, não. Podem me chamar de Mara, que quer dizer amarga, dura, seca, triste, machucada. Verso 20 diz: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara. Por quê? Porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Quantos de nós tem essa coragem, ou já passou por essa circunstância de olhar as duras dificuldades da nossa vida e chegar assim: Deus, eu não estou entendendo nada, parece que o Senhor está lutando contra mim. O que eu fiz? O que eu preciso fazer para acertar? Eu fui com minha família, eu volto de mãos vazias, eu não enxergo. Eu decidi, na minha mente estava tudo certinho por aqui, e eu estou destruído. Eu planejei isso para os meus filhos e eles estão descambados. Eu planejei estudar, eu planejei casar e eu não tenho nem perspectiva de quando isso aconteça em minha vida. Ou eu planejei nunca mais, não morar mais em São Paulo e estou aqui eu sofrendo pelas circunstâncias. Ou eu planejo e tudo está diferente, está tudo diferente. Senhor, o Senhor está lutando contra mim, o que está acontecendo? E o povo de Deus passa por essas circunstâncias difíceis. Algumas igrejas dizem que não, mas não é verdade. O povo de Deus passa por esses momentos de tensão, passa por esses momentos de prova, e você pode enxergá-los como um momento de purificação, de Deus aplicando um santo treinamento para vocês. Eu não enxergo, ou o que eu enxergo só mostra isso. Estava conversando com a Adele, que uma das coisas que eu lembro quando eu vejo essas circunstâncias, né? Não sei se vocês já assistiram, é um filme antigo, Forrest Gump, é um filme que eu gosto muito. E um dos personagens que eu também gosto muito no filme é o Tenente Dan. É o tenente dele. Em determinado momento o personagem do Tom Hanks vai para o exército e ele tem esse tenente lá. Tá? Eu vou contar só um trechinho, tá? Não vou atrapalhar se você não assistiu. O ponto é que eles estão em guerra e os soldados todos morrendo, menos o Forrest. E ele encontra o tenente machucado por conta de ter tomado tiros e tudo mais. E ele pega o tenente e vai salvar o tenente. Leva, e o tenente: não, eu tenho que morrer com o meu batalhão. O que você está fazendo? Me deixa. E o Forrest não quer saber. Ele leva e salva o tenente Dan. Eles se encontram novamente no hospital. Está lá o tenente. Ele teve que ser amputado nas duas pernas. E o filme, toda vez que o Tenente Dan aparece no filme, ele está irado, ele está desgostoso com a vida. A vida dele era de um soldado, era para ele morrer lá no campo de batalha, e o Forrest salvou o cara. E direto ele encontra quem? O Forrest. Até um determinado momento em que eles até fazem uma parceria num barco que é pescador de camarões. E, para variar, nada dá certo, né? Eles estão lá, não pescam nada, até que um ponto alto é que há uma grande tempestade. E nesse dia da grande tempestade, um furacão, tempestade assim em alto mar, tá tudo que é barco virando, e tá lá o barco do Forrest e do tenente. E o tenente sobe, vai lá para cima, e ele começa um diálogo dele ali com Deus, ele até afrontando Deus: é agora, nós vamos, vem se ver comigo, agora, hoje é o nosso dia da gente se confrontar. Porque ele estava em profunda angústia com Deus, por conta de tudo aquilo que ele sofreu. Perdeu as pernas, não morreu, vivia como um paralítico, não tinha prazer, não tinha mais sentido da vida nenhum. Se junta com o Forrest e tudo dá errado, eles não conseguem pescar nada. A tempestade passa. Eles são os únicos que não são destruídos pela tempestade. E aí, quando volta à normalidade, eles começam a pescar muito, ao ponto de eles ficarem riquíssimos. E aí o tenente Dan, num determinado momento, ele se assenta assim, na beira do barco, assim,
vira para o Forrest: Forrest, eu nunca te agradeci por você ter salvo minha vida, mas obrigado. E aí ele mergulha no mar e vai nadando sem direção, mas ele estava em paz. E aí o relato que o Forrest faz do momento do filme é: eu acho que ele se resolveu com Deus. De uma profunda angústia, de uma profunda chateação, eu não consigo enxergar nada, não consigo ver nada. Deus o abençoou. E de fato, parece que Deus, o que Ele está fazendo aqui para Noemi, e pode estar fazendo para você, se é que já não fez, é montar um grande cenário. Montar nesse grande palco da vida um cenário que não tem escapatória, não tem sentido, só há dificuldade, só há tristeza, para o dia da redenção e da glória. E é assim que o texto termina. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E aí volta o narrador dizendo no versículo 22, foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. E isso vai ser muito importante para os próximos capítulos, porque Deus vai providenciar de maneira cuidadosa e maravilhosa os próximos atos dessa história. Mas o cenário até aqui é de uma profunda angústia e incerteza no coração dessa mulher, de amargura, de questionar a Deus. Alguns de nós têm até esse receio. De fato, você deve ter um pouco de cuidado com isso. Mas não há pecado em você dizer a Deus: Senhor, eu não entendo. Lembram da história de Jó? Jó, olha, em determinado momento era melhor que eu morresse, porque eu não sei o que Deus porque Deus está se virando contra mim. Claro que um cristão pode passar por um dia desse. Mas a história ainda não acabou. Quem é você na história? Quem é você? Elimeleque. O homem que planeja, o homem que diz confiar em Deus. Eu confio, o meu Senhor é rei. Deixa aqui que eu resolvo aqui. Espera aí. Opa, não, vamos orar, amor. Não, fica, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas você avaliou isso? Não, tá tudo certo. Tá, na minha cabeça está tudo certo. Você é Ruth, que encontrou a fé verdadeira no Deus conhecido por aquela mulher até que estava no meio das suas maiores angústias. Você é Noemi. Quem é você? Está amargurado, está triste com suas decisões? Que você enxergue a boa mão do Senhor providente acima de todas as coisas em sua vida. A história ainda não acabou. Você está aqui, nós de fato até passamos por dias difíceis também no nosso país. Mudar de trabalho ou não mudar? Mudar de casa ou não mudar? Qual o tipo da nossa fé, da sua fé? Que tipo de fé você tem tido no seu Senhor? Como está se desenvolvendo o cenário? Lembre de quem é o ator principal nessa história. Não é você. O ator principal é o Senhor, cuidadoso e bom, que providenciou a redenção e o cuidado para essas mulheres. Providenciou as suas maiores necessidades no dia em que Ele enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados, para te dar uma esperança real, para te dar segurança. Repare que tanto o ímpio quanto o cristão passam de fato dias difíceis, mas para o cristão é uma santa provação, um santo treinamento para que ele se achegue mais ao Senhor. Talvez você esteja vivendo esse dia do santo treinamento diante do seu Senhor. Se ajoelhe e ore a Ele. O presbítero Clóvis nos colocou um momento aqui de oração a respeito das nossas necessidades, das nossas incertezas. Quem sabe? Espero que você aproveite os seus momentos de oração.
Fale com o seu Senhor. Confie na mão providente, poderosa, que conduz a vida de todo ser humano. Que Ele nos abençoe. E nós olhemos para as cenas dos próximos capítulos. Os campos estão cheios, a cevada está produzindo. Porque a boa mão do Senhor está cuidando do seu povo. Mas pense e reflita, porque é muito importante que você seja cuidadoso com suas decisões, cuidadoso com sua fé e cuidadoso da maneira em que você trata, para a quem você se volta. Ao seu Senhor, você tem seus amigos, você tem amigos em que você pode dizer, não está tudo bem não, está difícil. Honestidade. Se em Ruth a gente encontra a beleza da fé, em Noemi a gente encontra a beleza da honestidade. Eu preciso de ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Que você encontre não somente no seu Senhor, mas na igreja, no povo de Deus, alguém que possa também. E você encontra, é só você conversar. Alguém com quem você possa dividir. Não mintem. Tá tudo bem? Claro, tá tudo bem, tá tudo bem. Não faça isso. Não faça isso. Aproveite o povo de Deus para orar, para falar, não estou entendendo nada. Senta comigo e ora comigo, porque eu sou Mara hoje. Estou amarga, estou triste. Que o Senhor nos ajude a confiar tão somente nele, a amá-lo e a sermos de fato transparentes, honestos com ele em todo o tempo. Amém?